Então, a gente vai, depois dessas férias aí que nós tiramos, depois de greve, nós não entramos em greve, mas tiramos umas férias, a gente vai retomar, nós temos 5 seminários agora, tá? Eu estava vendo a programação aqui, o calendário, semana que vem, dia 18, nós vamos ter o segundo seminário, daí na outra semana, que é do dia 25, a gente vai estar viajando para o Rio de Janeiro, e nós retomamos, então, no dia 2, 9, e terminamos no dia 16 de julho. Tá? Então, vai dar para fazer os 5 seminários. Como teve esse negócio da greve, o calendário mudou, então não vai ter problema nenhum. Tá? Então, hoje, quem vai apresentar é a Amanda e o grupo dela, que vão falar sobre o capítulo de locomoção. Boa tarde, primeiro. Nosso grupo ficou com um capítulo de caminhada. Então, o grupo sou eu, a Gabriela Oliveira, Yolanda Rodrigues, Juliana Ribas e Valdésia Almeida. Nosso capítulo é diferente, né, do restante dos grupos. Nós ficamos com o capítulo 5, desse livro aqui, do Rosenbaum, né, que é o controle, né, do comportamento, controle motor humano, do David Rosenbaum. Então, o capítulo ele vai se iniciar com o autor trazendo que a capacidade de caminhar parece ser inata, né? A Yolanda vai falar um pouquinho mais para frente, mas ele dá até o exemplo do reflexo do passo, né? Que os bebês têm, e que essa capacidade de caminhar parece ser inata no ser humano. Embora, né, ele traz também, embora que o caminhar não seja a única forma de locomoção, ele até cita, né, que tem voar, nadar, trotar, correr, mas aqui nesse capítulo nós vamos se atentar especificamente ao fato da caminhada, tá? Então, aqui, nas descrições da caminhada, a forma que o caminhar assume num determinado momento vai depender do terreno em que se pisa e da velocidade com que se deseja chegar ao destino. Como eu falei, a locomoção ela pode assumir várias formas: trotar, galopar, rastejar, nadar, voar, mas nesse capítulo a nossa atenção vai ser para a questão da caminhada. Inicialmente, nós vamos trazer alguns modelos animais, né? Vamos mostrar alguns estudos no modelo animal, em máquinas também, para depois vir com um foco especificamente no ser humano. Todos esses comportamentos, né, de trotar, galopar, pavonear, eles são caracterizados por atividades rítmicas e alternadas dos membros em lados opostos do corpo. E isso geralmente que simboliza mesmo o ato de se locomover, né? Então, são atividades rítmicas, alternadas, com os membros ao lado do corpo, tanto no trotar, no nadar, no voar, né, de qualquer espécie animal. Então, o padrão da marcha muda quando a gente muda a velocidade de locomoção. O autor começa trazendo essa pesquisa e ele traz aqui essas imagens, né, que as 4 imagens de cima mostram uma pessoa caminhando e as 4 imagens de baixo mostram uma pessoa já num trote, iniciando uma corrida. Aí, o que vocês acham? Que o padrão da marcha muda quando essa velocidade da locomoção é aumentada? Aqui, sim. Né? Então, a gente pode ver aqui nas imagens de cima que durante a caminhada,
tem períodos em que os 2 pés estão no chão. Então, a gente consegue ver nas imagens, as 4 de cima, que a pessoa está numa caminhada e ela faz um apoio dos 2 pés no chão, porque ela está numa velocidade menor. Já nas imagens de baixo, que são da corrida, tem períodos que somente um pé está em contato do chão. Então, o padrão que as pessoas, nós pessoas, assumimos, muda se eu aumento ou se eu diminuo a velocidade. Mas por que que o padrão da marcha muda com a velocidade de locomoção? Aqui, nessa imagem, o autor traz que o centro de massa da pessoa, ele sobe e desce, né, de acordo com o momento que ela está na caminhada. Então, nessa segunda imagem aqui, esse segundo homem, né, nós temos aqui o centro da caminhada, o centro de massa um pouco mais elevado. E quando a pessoa dá um passo para frente, esse centro de gravidade, ele vai formar um arco e ele vai descer um pouco, que é essa imagem de trás, né? A imagem de trás já é como se já é o passo, né? Então, esse centro de massa da pessoa, ele está um pouco mais baixo. Então, ele traz essa questão, né, de que o centro de massa, ele assume posições diferentes, e é por este motivo que esse padrão vai ser modificado. E com relação à velocidade, é impossível andar mais rápido do que 2,5 metros por segundo. Essa velocidade é a velocidade de transição da caminhada para a corrida. Então, se você está, né, aí ele traz até uma fórmula, né, um pouquinho difícil de ser compreendida, mas ele conclui isso, né, que essa é a velocidade máxima que a pessoa consegue caminhar, né? A partir daí, ela já vai estar iniciando um processo de corrida. E ele traz até essa frase que é bem interessante, né? Que correr é uma série de saltos controlados, que a partir do momento que você faz um impulso com um aumento da velocidade na corrida, é como se você estivesse dando saltos para frente. Enquanto caminhar é como se fosse quedas controladas. E existe uma regularidade nas características da marcha dos indivíduos. No livro, né, ele traz um experimento que foi colocado pontos luminosos ao redor do corpo da pessoa. Depois foi escurecido o ambiente, deixando só essas luzes sendo vistas. E outras pessoas conseguiam identificar se a pessoa do experimento estava caminhando, dançando ou correndo de acordo com o movimento e a disposição das luzes. E algumas pessoas também conseguiam distinguir entre os seus amigos. Não sei se já aconteceu com vocês, assim, de estar andando em algum lugar e avistar uma pessoa na frente que você conhece quem é só pela forma de andar. Por quê? Porque existe uma regularidade da forma que cada pessoa caminha, né? Da forma de cada pessoa anda. Aqui nós trouxemos 3 GIFs, né? De 3 pessoas andando, por mais que elas estejam caminhando, a gente consegue perceber diferenças na caminhada, na marcha dessas 3 pessoas. E né, na vida, né, aqui na vida real, isso também ocorre.
né? Cada pessoa possui uma regularidade na sua forma de andar. Eles trazem também que, desde muito cedo, né, os bebês têm uma capacidade de perceber o movimento das pessoas. Aqui eles trazem também outro experimento. Aqui, nessa imagem da esquerda, a gente pode ver uma variação dos ângulos, né, do joelho e da coxa. Como que é quando a pessoa está correndo, né? Então, a variação do ângulo de joelho e coxa faz uma forma, né, parecida com essa da imagem da esquerda. Enquanto uma pessoa que tem uma amputação embaixo do joelho, utilizando uma prótese, eles chamam de que a pessoa tem uma marcha imperfeita. Por quê? Porque ocorre menos flexão na articulação do joelho do amputado. Então, a marcha, né, mesmo com a pessoa utilizando uma prótese, é uma marcha diferenciada. Então, aqui, né, na corrida, os ângulos do joelho e da coxa variam sistematicamente. Em contrapartida, se é uma pessoa com uma amputação, a variação ocorre de uma forma diferente. Então, um pouquinho mais dessa regularidade, né, nos padrões da marcha, a avaliação da marcha em pacientes com paralisia cerebral e outros danos neurológicos. Então, eles fizeram, né, alguns estudos e viram que tinha alterações no joelho, quadril ou tornozelo, e isso varia com o tempo. Então, foram analisados para determinar se essas alterações eram diferentes de indivíduos típicos. A gente também prestar atenção, se atentar a essa regularidade, é bom até para os profissionais da saúde, porque a gente consegue perceber o que está diferente mesmo entre uma pessoa típica e uma com algum dano neurológico, como a paralisia cerebral, por exemplo, ou qualquer outro dano. Ao registrar simultaneamente a atividade eletromiográfica dos músculos da perna, foi possível determinar se as anormalidades no padrão dos ângulos eram devidos a desordenamento da ativação dos músculos das pernas. Isso nessas pessoas com paralisia cerebral ou com dano neurológico. Com base nesses resultados, foi então possível determinar se era aconselhável o rearranjo cirúrgico dos músculos da perna. Então, nesses estudos que eles fizeram, eles puderam até determinar a necessidade ou não de uma cirurgia para a musculatura da perna, né, das pessoas com danos neurológicos. E como que o sistema nervoso ativa e desativa os músculos para controlar a marcha? Então, aqui eles trazem um modelo animal, né, num gatinho, e é postulado, né, posto aqui que existem padrões ordenados de atividade muscular durante um ciclo de passos. O capítulo, né, principalmente essa parte inicial, eles trazem alguns estudos com animais e depois fazem uma comparação com o ser humano. Então, aqui nós temos os músculos flexores e os extensores da perna do gato. Durante a fase de balanço da marcha, né, da caminhada, os flexores são ativos e os extensores estão inativos. Mas durante a fase de apoio, né, os flexores vão estar inativos e os extensores vão estar ativos.
Nessa parte de apoio, na fase de apoio, né, a perna é empurrada para baixo para que o corpo possa avançar. E na fase de balanço, a perna é retraída e puxada para frente em direção ao próximo passo. Eles fizeram estudos, né, com gatinho, para poder comprovar essa atividade muscular durante os passos. Aqui também eles trazem um circuito neural para locomoção de baratas, que eles também fizeram alguns experimentos com baratas. Então, aqui, eles trazem que esse circuito ele é conhecido como gerador de explosão flexora. E ele supõe-se que o circuito excita periodicamente os neurônios motores flexores e inibe os neurônios motores extensores. Aqui, ó, esse símbolo, que é um triângulo branco, ele a gente pode ver que aqui o controle, o comando de neurônios centrais, aqui ele vai excitar o flexor. Enquanto quando tem a bolinha preta, né, que já está saindo aqui, é a inibição. Então, nesse circuito, a gente vê os flexores sendo excitados e os extensores sendo inibidos. E como gerador da explosão flexora, ele produz explosões de duração aproximadamente constante, o tempo de ativação do neurônio motor flexor é aproximadamente constante. E isso pode explicar o motivo da fase de balanço ser aproximadamente fixa. Então, esse tempo que o neurônio motor é ativado, ele é um tempo fixo, permitindo que a fase de balanço seja fixa. Né? Vocês lembram que eu falei daquelas particularidades, né, da forma da pessoa caminhar? Isso diz muito nesse sentido, assim, a caminhada ser... a pessoa, né, tem a fase de balanço aproximadamente fixa, permite que ela mantenha o mesmo ritmo durante a caminhada. Aqui, novamente, né, com essa rede de coordenação dos membros das baratas, nós vemos aqui 2 recursos para controlar a coordenação dos vários membros, né? Que a barata tem várias patinhas, né? Então, a inibição entre os geradores de explosões flexoras para os membros adjacentes. Então, um membro da barata está tendo uma ativação para que ele possa realizar a caminhada naquele momento, enquanto outros membros estão sendo inibidos. Então, por isso que há essa... Esqueci a palavra. Então, cada hora, a barata utiliza um membro. Um está sendo inibido, enquanto o outro está sendo excitado para que ocorra o movimento. Há também uma inibição sensorial enviada de um receptor em cada uma das pernas para o gerador da explosão flexora dessa perna. Então, há uma inibição motora e há uma inibição sensorial também. Duas lições que a gente pode aprender com esse modelo, né? Não é necessário pressupor uma única célula para compreender como que a atividade rítmica pode ocorrer, porque um grupo inteiro de células
vai produzir tal atividade. Então, aqui, né, no exemplo anterior da barata, não é somente uma célula responsável pela atividade rítmica da caminhada, né? Tem um grupo inteiro. Por quê? Porque se fosse de responsabilidade somente uma célula, se essa célula morresse, a barata, por exemplo, poderia ficar paralisada, né? Outra lição que nós aprendemos com esse modelo da barata é que a sequência dos movimentos das pernas pode ser modulada por feedback sensorial. O controle da locomoção, ele é conseguido através de uma interação dos geradores de padrões centrais e por influências sensoriais, o que também é vantajoso para a locomoção. O feedback sensorial não é absolutamente necessário para a locomoção, ou alcance, né? Ele usa o alcance aqui também. Mas ele é útil para o ajuste dos movimentos. O feedback sensorial, ele vai interagir com os geradores de padrões centrais. Então, a forma como a informação sensorial afeta a locomoção vai depender do estado atual do sistema motor. Feedback sensorial também pode afetar as relações de fase das pernas. Ou seja, se o gerador da explosão flexora receber sinais inibitórios, o gerador da explosão não vai disparar. Ou seja, não vai inibir os geradores de explosão vizinhos. Consequentemente, a fase de balanço pode ser iniciada. O sistema nervoso, ele permite reações adaptativas e dependentes do contexto, através de mudanças neurais programadas centralmente. O sistema nervoso humano também faz o mesmo, pois observações semelhantes foram feitas em humanos enquanto caminhavam ou estavam parados. Ainda no controle neural da locomoção, nós temos os efeitos descendentes. Nesse experimento, os sujeitos foram solicitados a ficarem em pé em uma plataforma, e essa plataforma sofria deslocamentos repentinos. Então, a plataforma podia deslizar um pouquinho para trás, que é a imagem A, fazendo com que o sujeito inclinasse o corpo para frente. Ou então a plataforma podia ir em direção ao rosto do sujeito, fazendo com que ele se balançasse para trás. Aí que é essa parte da imagem, da figura, né, que é a parte B da figura. Então, aqui na parte A, na primeira, né, a plataforma se desloca para trás e vai induzir uma resposta reflexa que vai estabilizar a postura. Na parte B, a plataforma vai em direção ao rosto da pessoa, que também vai induzir uma resposta reflexa, porém, que vai desestabilizar a postura do sujeito. Ambas as manobras alongaram o músculo gastrocnêmio, que é o músculo da panturrilha. Em geral, alongar o gastrocnêmio dá origem a uma única resposta reflexa, que é a contração do músculo. Porém, aqui, em uma parte, né, que é a letra A, essa resposta reflexa vai estabilizar a postura, e na parte B, essa resposta vai proporcionar uma desestabilização. O cérebro desempenha um papel importante no controle da marcha. Pacientes
com danos no cerebelo são menos capazes do que os indivíduos normais de inibir esse reflexo quando o efeito é desestabilizador. Pacientes com lesão vestibular apresentam respostas anormais quando submetidos a rotações nessa plataforma. As respostas musculares após a perturbação postural indicaram que o sistema vestibular coordena a distribuição de forças restauradoras em locais amplamente distribuídos no corpo. Então, configurações inteiras de músculos são ativados em resposta aos distúrbios posturais. As sinergias musculares podem ser controladas pelo cérebro, por poderem ser provocadas pela estimulação elétrica do córtex motor. O cérebro afeta a seleção e o controle dos padrões de marcha. Aqui eles fizeram um experimento também, eles cortaram a medula espinhal de um gato em diferentes níveis. E para cada nível, eles determinaram quais padrões de passos poderiam ser executados quando o gato fosse colocado em uma esteira. Então, aqui embaixo a gente tem o desenho da medula, né, com as secções que ocorreram, uma aqui, que eu vou explicar, e depois uma outra, e eles colocaram os gatinhos para poder... Os gatinhos, né, colocaram os gatos para poder andar na esteira e ver como que o padrão de marcha foi modificado. Então, quando a medula foi cortada, aqui na letra A, abaixo do tronco cerebral, fazendo com que ela fosse totalmente isolada do tronco cerebral, então, quando a medula ela foi cortada aqui, abaixo do tronco cerebral, separando totalmente o tronco, né, das estruturas superiores, a marcha coordenada ainda poderia acontecer com o gato. Porém, quando a medula foi cortada, mas quando o tronco estava desconectado, os padrões da marcha podiam ser provocados por estimulação elétrica na região mesencéfala. À medida que a velocidade da esteira aumentava, o padrão da marcha mudava de caminhar para trotar e depois galopar. O cérebro também desempenha um papel importante no controle da marcha com relação à orientação visual. Quando os gatos são obrigados a caminhar numa superfície perfeitamente plana, pouca atividade neural é registrada no trato córtico-espinhal. Contudo, quando os gatos são obrigados a caminhar em terrenos irregulares, o nível de atividade aumenta acentuadamente. Então, a transecção do trato córtico-espinhal, que era a letra B da figura anterior, elimina a capacidade de subir uma escada, por exemplo, ou outra tarefa que requer um posicionamento visualmente direcionado dos membros. E qual que é o papel do cérebro na locomoção? O cérebro desempenha um papel moderador. Sem o envolvimento do cérebro, a atividade neural que ocorre na medula espinhal estaria associada a padrões modulados em curtos períodos e com latências curtas de feedback sensorial. No entanto, a atividade neural espinhal também pode ser influenciada por informações vindas dos centros superiores. Esses centros superiores podem afetar decisões maiores, como qual marcha usar ou qual resposta dar às formas específicas de estimulação. Quanto aos ajustes posturais antecipatórios.
Os ajustes posturais antecipatórios ocorrem quando as pessoas ou os animais se preparam, geralmente inconscientemente, para sofrer uma perturbação postural. As perturbações podem vir de fora, quando, por exemplo, se espera ser empurrado por uma fonte externa, ou se tiver uma bola caindo, ou um jogador de futebol americano vindo em nossa direção. Então, essas perturbações de fora podem fazer com que eu tenha um ajuste postural antecipatório. E ela também pode vir de dentro, quando eu mesma me preparo para realizar alguma ação física. Esses ajustes são ações auto-iniciadas, assim como as ações vindas externamente, vai introduzir força, que vai requer torques neutralizantes para restaurar o equilíbrio postural. Uma maneira de ter uma noção desses efeitos perturbadores é subir em uma balança e observar a mudança que o indicador do peso vai ter. Se eu levantar o braço, se eu mover uma perna, o indicador do peso vai mudar, indicando que a perfeita quietude em pé é ilusória. Deixa aí. Os ajustes posturais são bons para manter a pessoa equilibrada, na maioria dos casos, para deixá-la alheia ao quanto o sistema nervoso faz para manter o equilíbrio postural. A atividade motora é tão fundamental para a manutenção do equilíbrio que é incorreto dizer que a única função do sistema motor é ajudar-nos a mover-nos. A outra é afirmar enquanto fazemos, a outra é nos firmar, enquanto fazemos isso. Todos os ajustes posturais antecipatórios vão refletir sobre futuras exigências posturais. Isso nos mostra que o cérebro sintoniza os reflexos posturais de uma forma adaptativa, quando tudo está funcionando corretamente. O capítulo, né, além de trazer estudos com modelos animais, ele também traz uma parte falando das máquinas de caminhar. O que seria isso? São dispositivos, né, criados por engenheiros ou outros profissionais, assim, que estudam a forma de caminhar também e simulam a forma de caminhar. Então, para testar a compreensão de um sistema de controle biológico e simulá-lo, para testar a compreensão do sistema de controle biológico, é importante simulá-lo em um dispositivo artificial, que são essas máquinas de caminhar. E elas são valiosas para poder escalar terrenos irregulares ou para transportar passageiros que não conseguem andar sozinhos. Essas máquinas devem regular a sequência de passos, não pode tombar, tem que distribuir a carga e as forças que atuam nas pernas, entre todas as pernas dessas máquinas, deve garantir que as pernas da máquina não se movam além dos limites de deslocamento e deve garantir que nos pontos de apoio escolhidos forneçam o apoio adequadamente. Então, aqui tem um exemplo de uma máquina de caminhar. Esse dispositivo foi desenvolvido na década de 80 e é um dispositivo com 6 pernas que eles perceberam, né, e já tinham feito outros dispositivos com 4 pernas, mas eles perceberam que esse com 6 foi bem sucedido. Então, eles concluíram que 6 é o menor número de pernas que vai fornecer uma base sustentável durante a locomoção. E houveram muitos avanços no desenvolvimento dessas máquinas, incorporando os conhecimentos adquiridos nos estudos da locomoção animal.
Então, essas pesquisas sobre a locomoção animal mostram que a natureza desenvolveu todos os truques para lidar com as demandas de movimentação, através de ambientes desafiadores. E é o que eles esperam que essas máquinas de caminhar também consigam, né? Consigam transitar em ambientes desafiadores também. Revelando, as máquinas de caminhar revelam soluções neurais e físicas para impulsionar os corpos dos animais para frente, para trás, para cima e para baixo. As soluções neurais assumam a forma de circuitos reflexo que surpreendem pela sua rapidez e adaptabilidade. As soluções físicas assumem a forma não apenas de reflexo, mas também de pré-reflexo. São disposições que vão responder adaptativamente às perturbações vindas de propriedades mecânicas. O Rosenbaum, no começo, na primeira parte do capítulo, praticamente a primeira metade, ele faz todo esse estudo que a Amanda trouxe, que é de mostrar para o leitor como funciona a marcha para outras espécies e também nas máquinas, né? Os insetos são uma ótima representação disso, tanto que eles usam a barata para fazer estudos específicos. A máquina de caminhar também até parece uma baratinha, né? Quando a gente olha, lembra. Então, a partir dessa metade, o autor ele discute o desenvolvimento da caminhada, com foco nos seres humanos. Então, ele retoma aqui a ideia de que os padrões de caminhada são inatos. Ele abre o capítulo falando sobre isso, ele retoma isso quando ele traz a discussão para os seres humanos. Então, ele traz o exemplo dos bebês, que mesmo com um dia de vida, apresentam movimentos de passos quando a gente segura eles pelos ombros e os pés tocam em alguma superfície. Então, ele já apresenta movimentos coordenados de braços e pernas também na água. Shirley, em 1931, já trouxe alguns marcos motores pelos quais o bebê passa, né? Nas primeiras semanas, meses de vida. Então, primeiro ele levanta a cabeça, depois ele apoia o corpo nos braços, depois ele vira-se, depois senta, depois engatinha, e ele anda com ajuda e, por fim, anda sozinho. Então, uma forma de desenvolver um relato do desenvolvimento da marcha seria observar quais os reflexos que entram em ação durante a caminhada. E o desaparecimento deles sinaliza alterações neurológicas, que podem permitir formas mais maduras do comportamento motor. Então, aqui, o autor traz alguns reflexos exibidos pelos bebês. O primeiro deles é o reflexo de sobressalto, que ele é desencadeado por mudanças na posição corporal. A gente relaciona ele um pouco com o susto, né? Então, o bebê, ele faz o mesmo movimento coordenado com braços e pernas, que é de mover para fora, para cima e depois para dentro. Ao mesmo tempo que isso acontece, as mãos e as pernas também se fecham e se abrem. O outro reflexo é o reflexo tônico do pescoço. Ela é uma postura mais assimétrica, onde a cabeça e o braço, eles se estendem para um lado e se viram para um lado, como está na imagem, e o outro lado, oposto, ele flexiona tanto o membro superior quanto o membro inferior. Essa postura também está relacionada a essa imagem que está do lado, né? O homenzinho com a mão levantada para poder tentar alcançar a bola. Essa posição também nos lembra o reflexo tônico do pescoço. Uma hipótese que o autor traz quando cita esse reflexo é o desenvolvimento da coordenação olho-mão, que esse movimento que o bebê faz, desse reflexo tônico do pescoço, pode contribuir no desenvolvimento e aprimoramento dessa coordenação olho-mão. O outro reflexo que ele traz é o do endireitamento, onde a gente tenta manter a cabeça ereta, né? A gente, né? O bebezinho, nós já fomos também, ele tenta manter a cabeça ereta quando ele é puxado para a posição de sentado.
Movimento de preensão, ele é aquele movimento básico, né, que a gente faz de agarrar algo. Ele é um reflexo presente tanto nas mãos quanto nos pés, e o autor discute que acredita que a perda, digamos assim, desse reflexo pode ser um retrocesso da evolução, uma característica perdida na evolução, porque a gente sabe que a gente perdeu habilidades que a gente não precisava para poder sobreviver. E o autor ele vai retomar essa mesma discussão um pouco mais à frente. Tem também o Babinski, né, que é uma resposta involuntária, a estimulação na planta dos pés, tem a presença dele em crianças mais velhas e adultos. Por isso, ele é assimilado a dano neurológico em crianças mais velhas e adultos, né? Nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses de vida, esse é um reflexo normal, um reflexo primitivo normal. Nós temos também o engatinhar, que é esse padrão alternado, né, que a Amanda explicou lá com relação aos músculos, né, de flexão e de extensão dos músculos, e nesse reflexo de engatear, a criança se posiciona também com a barriga voltada para baixo. A gente tem também o reflexo da natação, que ele é similar ao de rastejar, mas ele acontece na água. Aqui também o autor traz a discussão da capacidade que os bebês têm de inibir a respiração, né? É um reflexo adicional, onde a criança raramente engasga ou aspira água quando ela fica momentaneamente submersa. E o reflexo do passo, que é o reflexo do pisar, que desaparece por volta de 4 semanas e reaparece por volta dos 8 meses, que também vai ser foco da discussão dessa segunda metade do capítulo. Então, os autores começaram a questionar esse desaparecimento e o reaparecimento da pisada. E aí eles definem duas vertentes para poder discutir isso, duas razões, né, nesse debate. Então, eles trazem para esse debate razões cognitivas e razões físicas para esse desaparecimento e esse reaparecimento. O ponto de partida para razões cognitivas é o reaparecimento dos passos, que ele coincide com o surgimento das habilidades de sequenciamento cognitivo. Então, caminhar requer controle sequencial do comportamento alcançado. A mente do bebê, o autor argumenta que ela se ocupa em aprender várias coisas. Então, esse reflexo desaparece. Mas, enquanto esse reflexo está ali, vamos dizer, em stand-by, o bebê está sendo estimulado a outras coisas. Ele traz o exemplo, por exemplo, do móvel. O bebê, ele tem um reflexo, um movimento de chutar aquele móvel. E quanto mais ele é incentivado a isso, mais ele vai chutar. E aí ele traz que essa criança, quando for incentivada a dar passos, vai ter uma prática que pode fazer com que ela se desenvolva mais rápido. Já as razões físicas, elas vão atribuir esse ressurgimento ao ambiente físico. Foi observado que bebês reclinados, eles podem chutar durante o primeiro ano de vida, e que os padrões cinemáticos de seus chutes são virtualmente indistinguíveis dos padrões cinemáticos dos movimentos normais. Então, bebês de 2 a 8 meses, eles conseguem andar notavelmente quando em pé na água, como mostram as imagens que estão no slide. Essas descobertas, elas indicaram que essa capacidade de passos sequenciais, ela não desaparecia entre 2 e 8 meses. O sistema nervoso do bebê podia gerar sequências de comandos musculares necessários para manter esse comportamento de passos durante todo o primeiro ano de vida. Pode passar, professor. Então, ficava a pergunta do porquê os passos não eram observados entre os 2 e 8 meses. Então, a autora Tellen, ela justifica que esses passos, eles não são observáveis entre bebês dessa idade, porque as pernas não são fortes o suficiente para sustentar o corpo. Então, o centro de gravidade dos bebês estava bem acima das pernas, o que a Amanda já explicou. Então, aqui a gente traz de volta para esse modelo do desaparecimento, do reaparecimento do movimento de caminhada, né, da pisada.
né, pelo centro de gravidade dos bebês estar bem acima das pernas, isso criava uma desvantagem mecânica. Então, ao tentar explicar esses fenômenos comportamentais, o autor traz que olhar para a mente importa, que é a vertente cognitiva, mas que é importante também olhar primeiro para as leis estabelecidas da própria física, do comportamento da própria física, e assim chegar a uma abordagem não que exclua, mas que uma abordagem equilibrada, que abranja ambas as perspectivas. Então, para responder à pergunta de como a gente pode explicar as alterações que ocorrem no desenvolvimento motor, especialmente com relação ao domínio do equilíbrio da locomoção, Rosenbaum discute os princípios relacionados à maturação neural e ao desenvolvimento motor. Ele traz 3 princípios relacionados ao desenvolvimento neural e um 4º princípio que é proposto sobre a exploração comportamental. O primeiro princípio é que a coordenação motora fina, torna-se possível a partir da mielinização. Então, ele explica que onde as fibras nervosas do sistema nervoso central sofrem mielinização, os axônios passam a ser revestidos com gordura que permite transmissão neural acelerada. E esse revestimento permitia a coordenação motora fina. O segundo princípio diz que os centros corticais assumem ou inibem funções que eram desempenhadas pelos centros subcorticais. Isso explicava, então, a presença de reflexos em bebês que podem ser observados em adultos durante o sono. Então, isso explica porque reflexos como o tônico do pescoço e o reflexo de preensão, eles são suplantados por comportamentos mais flexíveis. E também explica a presença de reflexos primitivos, como o reflexo de Babinski, em pacientes que sofrem lesão cortical. Logo, a presença de posturas parecidas com os reflexos durante o sono se dá pela influência inibitória dos centros cerebrais superiores. Era como se eles estivessem desligados, então o corpo repetia esse reflexo primitivo. O terceiro princípio, ele é relacionado à maturação neural, é que ela prossegue na direção céfalo-caudal, cabeça-cauda, e proximal-distal, medial-periférica. Esse princípio, ele explica o fato de que movimentos refinados ocorrem precocemente na musculatura proximal, como a nossa boca. E só mais tarde ocorrem nas extremidades distais, como os nossos dedos, como os nossos pés, nossos dedos. Esse princípio está completamente de acordo com o que acontece na evolução, que o autor traz um pouco antes e retoma aqui, onde a gente perde habilidades que não são usadas para a sobrevivência, porque nessa lógica da maturação céfalo-caudal e proximal distal, isso fica ainda mais óbvio. Então, para a gente sobreviver, é mais importante que a gente coma e beba do que a gente toque piano ou jogue futebol, né? 2 atividades que estão aí relacionadas diretamente na direção proximal distal. O 4º princípio, ele está relacionado à exploração comportamental no que diz respeito à descoberta. A exploração comportamental está relacionada à descoberta de afordens no ambiente. Isto é, encontrar coisas que o ambiente permita que alguém faça. E promove a descoberta de oportunidades comportamentais cada vez mais ricas. Então, embora as mudanças neurais maturacionais desempenhem um papel fundamental no desenvolvimento motor, o próprio comportamento motor vai contribuir para que outros comportamentos ocorram. Tudo isso a partir da exploração do ambiente de um modo fisicamente criativo. Os pesquisadores Goldfield, Kay e Warren, eles estudaram bebês em Jolly Jumpers, né? Aqui na figura dá para ver que o bebezinho está colocado nesse suéter alegre, né? A tradução, não sei se esse é o melhor termo, mas eu já fui pesada em algo parecido, né? E é tipo um macacãozinho onde eles colocam a gente. Sapinho? Eu sei que eu já entrei muito num desse, mas para pesar. Aqui o objetivo deles era que o bebê pulasse, né? Então, nesse experimento,
o bebê é colocado no suéter alegre, ocupando um assento seguro. Então, ele fica pendurado por elásticos, né? E ele fica numa altura onde os pés alcançam e se apoiam no chão. Então, os bebês, eles saltam diversas vezes e aprendem a obter o retorno do investimento de suas ações. Tudo isso através da exploração comportamental. Então, eles usaram esse experimento para poder justificar o quarto princípio. Uma vez que a maturação neural, em qualquer um dos 3 princípios que foram apontados, ele não é o que melhor explica a eficiência do bebê com a prática através desse experimento. Esse estudo também propôs uma nova forma de se pensar, o engatinhar, né? A partir do engatinhar, os bebês exibem capacidades impressionantes de resolução de problemas à medida que o corpo vai mudando. Então, isso permitia que eles sintonizassem o seu próprio comportamento motor com a possibilidade que o ambiente proporcionava. Então, isso propõe que os bebês eles não são governados por esquemas maturacionais desenvolvidos rigidamente. Em vez disso, eles têm a oportunidade de sintonizar o comportamento motor de acordo com a possibilidade do ambiente que eles encontram. A Amanda pesquisou aqui e esse aparelho chama Pula Sapinho, se alguém tiver curiosidade depois de procurar. É aqui no Brasil, gente. Essa figura, ela é um exemplo disso, um exemplo desse comportamento que os bebês apresentam. Quando confrontados com uma inclinação, os bebês nem sempre realizam um comportamento ditado pela maturidade. Então, aqui temos um exemplo de adaptações que os bebês realizaram a partir do movimento. Então, eles estavam testando possibilidades de acordo com o ambiente, e não necessariamente ligado a um comportamento que eles obtiveram com a maturidade. Então, eles testam coisas diferentes e qualquer uma delas tem uma chance razoável de levá-los em segurança até lá embaixo. Então, os bebês, eles adotam um comportamento de fazer o que parece melhor no momento, a partir da exploração do ambiente, não um comportamento ligado à maturidade. O autor ele avança na discussão e ele traz o tópico da navegação, que pode ser definida como o controle adaptativo do movimento de todo o corpo no ambiente externo. E essa navegação ela vai depender de 3 fatores: a percepção, a memória e o controle motor. A percepção ela é necessária para determinar as propriedades físicas do ambiente, através do qual a gente se move. Um exemplo disso é o ver, é a nossa visão. O fator seguinte é a memória, que ela é necessária para lembrar onde os locais estão localizados, onde os ambientes estão localizados, e que tipos de ações são proporcionadas pelos objetos que estão nesse local e também pelo terreno que a gente encontra. O último fator é o controle motor, que é necessário para realizar as ações físicas que são finalmente selecionadas por nós. Então, o autor ele traz um conceito para a gente entender essa navegação, que é a sua relação com a sinestesia visual. Ele define a sinestesia visual como a percepção do movimento corporal. Ela não é governada inteiramente dentro do nosso corpo, mas ela também pode ser governada externamente por meio da nossa visão. Então, aqui ele começa a discutir a importância da visão para o desenvolvimento da nossa caminhada. Então, Lee e seus colegas, como Gibson, nesse livro, né, o Rosenbaum traz estudos de vários autores, eles trouxeram esse conceito da sinestesia visual a partir da experiência na sala de balanço. A sala de balanço era uma grande caixa móvel, invertida, com 4 paredes e um teto. E ela foi criada para analisar o controle da locomoção junto ao comportamento visual. Essa experiência que eles fazem, ela lembra a explicação que ele já trouxe para os animais anteriormente, né, com relação a quando o nosso corpo se apoia para trás, se estabiliza ou se desestabiliza, se move para trás ou para frente. Então, ele traz que, quando alguém está dentro dessa engenhoca, a questão é como a pessoa responderá. Então, fica a pergunta:
ele ficará perfeitamente imóvel ou ele oscilará em relação ao movimento do ambiente? Porque a ideia dessa caixa de balanço é que a pessoa está dentro dela e ela é puxada, ora para frente, ora para trás. E aí, o experimento consistia em observar a reação que a pessoa teria, que o corpo da pessoa teria. Então, quando a parede se aproxima, a pessoa tende a se balançar para trás, para evitar cair para frente. Aqui na imagem, a setinha está representando a direção que a caixa está se movendo. Então, na imagem a caixa está se movendo para trás. A pessoa também se move para trás para evitar cair para frente. E na imagem B, o contrário. Então, quando alguém está dentro dessa caixa, ela não vai ficar perfeitamente imóvel. A resposta é que a pessoa vai balançar. Além disso, essa oscilação vai estar correlacionada com a oscilação da sala. Então, a pessoa ela não vai oscilar aleatoriamente. A oscilação que ela vai realizar, o movimento que ela vai realizar, vai depender do movimento que a sala está realizando. Então, quando a parede se aproximava do sujeito, o sujeito se balança para trás. E quando a parede se afasta do sujeito, ele se balança para frente. Então, tudo isso para tentar se manter o máximo estável e não cair, não se desestabilizar. A razão pela qual os sujeitos oscilam pode ser encontrada considerando o fluxo óptico associado aos vários estados posturais. Então, quando a parede da sala de balanço se aproxima, a imagem da parede na retina da pessoa, ela cresce. Esse aumento que essa imagem tem na retina do sujeito é também o mesmo aumento que geralmente ocorre quando alguém cai para frente. Então, ele se balança para trás quando a parede se aproxima, porque a informação visual que ele está recebendo é a imagem que ele recebe quando ele vai cair para frente. Então, ele se projeta para trás para tentar evitar não cair. Do mesmo modo, o sujeito ele vai oscilar para frente quando a parede recuar, porque a imagem da parede na retina também vai encolher, o que acontece quando alguém cai para trás. Então, aqui é como se essa informação visual que a gente está recebendo da parede e a relação e o movimento que a gente faz com o corpo, essa oscilação que o corpo faz, servisse para neutralizar uma queda ilusória, porque ele não vai cair de verdade, mas ele está recebendo informação visual que indica uma possível queda, então ele faz um movimento com o corpo para tentar se estabilizar. Uma segunda conclusão que pode ser tirada dos estudos da sala de balanço é que o efeito da sinestesia ele é tão poderoso que dá origem a respostas físicas evidentes. No cinema, você pode sentir que está sendo balançado na cadeira enquanto assiste a uma cena de perseguição. Ao registrar a oscilação do corpo, Lee e seus colegas mostraram que tais movimentos realmente acontecem. O terceiro ponto a ser extraído da pesquisa das salas de balanço é que tem uma relação regular entre a entrada externa e a sinestesia que acompanha. Então, a gente balança de forma confiável para frente ou para trás quando a frente da sala se aproxima ou recua. E isso acontece porque o fluxo óptico fornece informações diretamente sobre a interação que o ator, que é o indivíduo, está tendo com o mundo externo, que é esse ambiente externo. Assim, o fluxo óptico fornece informações diretas sobre a orientação de alguém no ambiente. E a discussão, ela continua acerca da orientação visual, que é a pergunta de como a navegação se desenvolve. Então, a gente lembra aqui que a navegação diz respeito ao controle adaptativo do movimento do corpo no ambiente, e que ela vai depender da percepção, da memória e do controle motor. Então, respondendo à pergunta de como a navegação se desenvolve, o autor responde que esse desenvolvimento da orientação visual envolve a habilidade de interpretar informações visuais, como expansão da imagem retinal para guiar o movimento e a interação com o ambiente. Então, houve um experimento
com dois gatinhos ligados entre si. Então, tinham dois gatinhos, eles estavam ligados entre si e recebiam a mesma informação visual. Mas um gatinho estava num ambiente que ele podia explorar e o outro gatinho estava restrito a uma gôndola. O fato que a gente tem que se atentar é que ambos recebem a mesma informação visual, mas um pode andar livremente e o outro não. Esse outro gatinho, ele era transportado pelo mesmo ambiente restrito. O gatinho que podia andar livremente se movimentava conforme queria. Esses dois gatinhos recebem a mesma informação visual, mas apenas o gatinho que se movia livremente exibiu coordenação visomotora normal. Então, isso indica que a sensibilidade visual, a experiência e a prática, elas vão desempenhar papéis importantes no aprimoramento dessa habilidade ao longo do desenvolvimento. Então, apenas o gatinho que aprendeu a correlacionar os movimentos que ele fez com as alterações visuais que ele recebia, que teve essa capacidade de maior exploração e de desenvolvimento melhor da sua habilidade motora. Então, o autor traz o papel da memória para esse desenvolvimento da marcha. A memória, quando se trata da marcha, ela vai fornecer mapas mentais do ambiente, que são formados a partir da memória espacial e da percepção. E esses mapas, eles vão ajudar na nossa orientação, no planejamento das rotas e vão permitir para a gente uma navegação eficaz e segura. Então, o Tolman, em 1948, ele sugeriu que essas representações abstratas que a gente faz, elas existem e teve o cuidado de distingui-las quanto à sua natureza. Então, a primeira delas é a de mapa de rotas, que ele traz que são aquelas representações mentais que dão para a gente instruções específicas sobre os passos a serem seguidos, para a gente sair de um ponto de partida e chegar para um local desejado. Esses pontos, esses mapas, eles são úteis para que o nosso movimento seja orientado e o nosso deslocamento seja direcionado e eficiente. Outra possibilidade que ele distinguiu conforme a natureza foi o mapa de levantamento. Esses mapas já seriam as representações mentais que a gente faz, que destacam as relações espaciais entre os pontos de interesse no mesmo ambiente. Então, esse mapa de levantamento ele já vai permitir outra coisa, que é uma compreensão ampla da organização e da disposição do espaço ao redor dos indivíduos. Esses mapas já são flexíveis, diferente do mapa de rotas, e eles são independentes de posição e contribuem para a navegação e orientação espacial do sujeito. Rosenbaum, ele vai finalizar a discussão do desenvolvimento da marcha a partir da discussão do feedback da memória, trazendo que a informação perceptiva que a gente recebe enquanto nos movemos pelo ambiente ajuda a ajustar características detalhadas dos nossos movimentos e provavelmente também ajuda a atualizar a memória espacial. Lee, Shinman e Thompson, eles filmaram saltadores em distância e enquanto os saltadores corriam em direção ao local de onde o salto foi executado, que é o que eles chamam no esporte de prancha de salto. Então, aqui no gráfico a gente tem a representação da variabilidade do passo, né? Então, a variabilidade do passo, as posições, elas eram pequenas no início da corrida e elas aumentaram drasticamente ao longo do movimento de corrida do saltador. E depois elas retornavam a um valor pequeno em torno do ponto de lançamento, que é o ponto de partida. Uma interpretação plausível desse resultado é que os saltadores, eles correram inicialmente de uma forma rotineira, sendo efetivamente imunes às características detalhadas do feedback visual que receberam, porque eles acabaram de chegar num local novo. Depois, eles confiam no feedback visual que eles têm e ajustam a posição dos pés, então eles correm um pouco mais rápido. Então, segundo esse relato, os saltadores, eles não dependiam exclusivamente da memória ou do feedback visual, mas em vez disso, à medida que eles corriam pela pista, eles mudavam de um modo de controle de memória para outro de feedback visual, porque a memória que eles têm é a memória de como correr.
quê? Do movimento da marcha, do movimento da corrida. Mas o ambiente era diferente, então eles precisavam de um novo modo que foi dado através do feedback visual. Então, esse exemplo ele ilustra como a locomoção, embora ela seja fundamental para a nossa atividade motora, ela vai depender de uma interação complexa de memória, percepção e comandos motores, que é o que o autor chama aqui de navegação. Então, das principais conclusões que a gente tira desse capítulo sobre a caminhada, sobre a marcha, é que o desenvolvimento da marcha ele vai requerer diversos aspectos. Esses aspectos eles vão ser neurais e eles também vão ser ambientais. A compreensão da marcha no modelo animal vai auxiliar no desenvolvimento de experimentos que servem para compreender a marcha no humano. Até porque o autor discute que a capacidade da marcha ela é uma capacidade inata. E apesar de nós nascermos com esse reflexo, essa habilidade, ela dá uma sumida, depois ela é aprimorada e desenvolvida novamente, mas ele traz que até mesmo animais descerebrados também já começam a marchar nos primeiros dias de vida. Então, os animais são um ótimo exemplo para a gente refletir e pensar no desenvolvimento da marcha para os seres humanos, porque o nosso corpo faz o mesmo movimento, se organiza da mesma forma, semelhante a alguns animais, quando a gente se trata desse desenvolvimento da marcha, né? E ele traz também que observar os bebês é uma maneira interessante da gente compreender esse desenvolvimento e como ela pode ser estimulada, até porque o bebê, ele passa pela marcha de uma forma diferente, que é o que vai garantir também a nossa marcha quando adultos. Então, ele traz que, para a gente ter uma compreensão, os animais vão nos ajudar, os bebês vão nos ajudar, e a gente não pode ignorar os aspectos neurais e os aspectos ambientais. Essa é a nossa referência, o capítulo Walking do livro de Rosenbaum. Parabéns, Amanda, o grupo todo, tá? Yolanda. Vocês têm algum comentário para fazer antes que eu... A apresentação estava muito boa, vocês veem como esse capítulo esse é um livro muito legal, né? Que ele cita uma literatura antiga, mas às vezes a gente descobre umas coisas bem interessantes nessa literatura mais antiga. Alguém quer fazer alguma pergunta ou fazer um comentário? Ô, Vitor, eu e a Daisy, né, durante a apresentação, a gente estava recapitulando aqui, vou até colocar a câmera nas duas, porque as meninas trouxeram um artigo da Telen, né, só que depois, e aí a hipótese do centro de massa. Aí depois a gente está tentando recuperar o artigo, mas a gente estava lembrando do experimento, ela fez um outro estudo, e aí o que eles observaram era também que o reflexo ele era suprimido porque o crescimento do corpo, né, a criança não aguentava, a musculatura não aguentava vencer a força da gravidade, e aí por isso elas não conseguiam fazer a atividade da marcha, né? Eles estavam até lembrando que eles testaram isso colocando a criança na piscina, né, deles. Isso, nesse experimento, primeiro eles colocavam pezinhos, né, amarrados nas perninhas dos bebês, e aí eles perdiam a capacidade de fazer o movimento reflexo da marcha. Mas aí, quando tirava o pezinho e colocava a criança na piscina, elas voltavam com a capacidade de fazer o reflexo, né, mostrando que fatores biomecânicos e ambientais influenciam na capacidade, né, da criança realizar esses movimentos reflexos de marcha. Legal. É. Se vocês têm um artigo da Esther Telen, que é na American Psychologist, acho que de 1979, por aí, uma revisão bem legal do trabalho dela, assim, super didático, né? Eu acho que isso é um aspecto interessante, esse negócio da... Não é só os fatores centrais, né? Na neurofisiologia, basicamente, o pessoal estuda
o animal medular, o animal descerebrado e o animal descorticado, né? A transecção medular, a transecção abaixo do colículo inferior, o descerebrado, e acima do colículo superior, o descorticado. Na época que eu estava fazendo o meu doutorado, esses animais medulares e insetos, né, o pessoal fez um avanço importante estudando as redes neurais responsáveis, né, pela troca dos passos, pela ritmicidade, né? Mas tem esses fatores, vamos dizer, não só extraneurais, né? Por exemplo, relacionados à própria estrutura do corpo e o ambiente, né? Mas eu achei duas coisas interessantes nesse artigo, assim, que é aquilo que eu comentei do negócio da literatura antiga, que às vezes a literatura antiga é esquecida, né? A primeira coisa que me chamou a atenção, estudando os reflexos, né, principalmente o reflexo tônico cervical de Magnus Klein, né, é o papel que os trilhos miofasciais têm nesses reflexos, né? Tem muita relação, né? Total. Tá? Então, você vê a postura ali, você olha lá no livro, lá, né, dos trilhos miofasciais, é aquilo ali. Tá? E a outra coisa é assim, tem esses experimentos, né, que são feitos porque os reflexos primitivos, a marcha, eles aparecem, mas em algumas culturas não, algumas crianças são treinadas. E aí mesmo não existe um efeito de treinamento da marcha reflexa, isso não antecipa a aquisição da marcha voluntária, né? Por que é isso, né? Então, acho que uma explicação possível é esse negócio da estrutura do corpo, do centro de gravidade e tal, mas o artigo que ele cita ali, eu botei para vocês a referência, eu não consigo mandar o artigo, enquanto a Yolanda estava falando, eu fui dando uma olhadinha no artigo. O artigo do Zelazo sobre a marcha, que ele implica um mecanismo cognitivo, né? O Philip Zelazo é um psicólogo do desenvolvimento canadense que ele ficou famoso estudando funções executivas. Ele é o cara que fez ele é um dos principais defensores da teoria das funções executivas quentes e frias. Eu nem sabia que, no início da carreira dele, ele tinha estudado motricidade. Mas a ideia que ele fala ali é uma ideia muito interessante no contexto, né, da training, que é o seguinte, né, ele propõe, né, que exista uma competição, né, uma dupla tarefa entre o aspecto motor e o aspecto cognitivo. A criança, ela tem que desenvolver uma série de habilidades, entre as quais caminhar. Mas caminhar é apenas uma entre múltiplas habilidades que ela tem que fazer, inclusive habilidades socioemocionais, habilidades cognitivas e assim por diante, né? Então, aparentemente ocorre alguma coisa no desenvolvimento do cérebro, né, do bebê, em torno aí dos 9 meses, que ocorre uma dissociação entre processo, ou uma especialização de redes neurais que permite que a criança caminhe e pense ao mesmo tempo, que ela caminhe e fale ao mesmo tempo. E aí eu estava vendo a aula e me lembrei, tem um estudo muito bacana de um psicólogo americano chamado Locke, que ele estudou a relação entre a motricidade e o desenvolvimento da linguagem no bebê. Tá? Então, a questão motora manual, né, os bebês começam a bater, né, pegam um chocalhinho, fica batendo num tamborzinho e tal. A partir dos 6 meses, o bebê ele começa a fazer a lalação. Então, ele consegue lalar e consegue bater, mas ele não consegue fazer os dois ao mesmo tempo, porque compete por recurso de processamento neural. E é em torno dos 9 meses, né, quando o bebê consegue
bater e lalar ao mesmo tempo, é que ele começa a falar, que ele começa a dizer as primeiras palavrinhas. E o pessoal estudou isso, tem um cara chamado Ralph Axel Miller, que estudou isso com eletrocefalografia, e que ele mostrou que essa transição, ela corresponde, né, a uma dissociação, porque no início, né, a atividade motora relacionada à função manual e atividade motora relacionada à linguagem, elas têm um padrão de ativação eletroencefalográfico comum. E a partir de um determinado momento, em torno dos 9 meses, começa a dissociar o negócio. Então, acho que seria interessante, eu recomendaria vocês lerem o artigo esse do Zelazo e ver se tem alguma outra literatura, porque eu acho que isso é importante, assim, você pensar na hipótese, né, de que as alterações motoras possam atrapalhar o desenvolvimento cognitivo, né? Atraso da marcha, atraso do desenvolvimento é um sintoma importante, não só de autismo, mas de deficiência intelectual, né, de um modo geral, né, as crianças com deficiência intelectual custam mais a caminhar, né? Eu acho que isso vai dentro dessa linha aí do que a gente tem discutido sobre o papel das habilidades motoras no desenvolvimento sociocognitivo e essa hipótese da competição, não, como é que a gente chama? Hipótese da interferência. Tá? Aprendi bastante. Tem mais algum comentário, mais alguma pergunta? Eu só queria comentar. Peraí. Foi bom vocês terem falado do experimento com os bebês na água, porque eu acho que eu atropelei essa parte na hora que eu falei. Tinha a fotinha do bebezinho sem roupa, peladinha, aquela foto ele está na água, né? Então, é quando os autores discutem esse desaparecimento, né? Então, mesmo quando esse reflexo ele sumiu no bebê, se você coloca o bebê na água, ele consegue andar, né? Só que aqui no livro ele é trazido mais só nesse sentido, não teve nenhum outro experimento. Então, posteriormente ela fez, bom saber, porque aqui o livro ele só traz o fato de que, quando colocados na água nessa idade onde que esse reflexo ele teria desaparecido, eles conseguem caminhar, eles conseguem desempenhar a habilidade, mas eles não apresentam outros estudos, né? Então, ela fez esse estudo posteriormente. A Telen realmente ela trouxe muita contribuição, né? Você vê que a complexidade, né, do desenvolvimento da marcha, quando a Amanda estava trazendo o modelo que o autor usou, né, com as baratas, e a gente pensar a complexidade do movimento humano para realizar a caminhada, né, você vê que cada articulação tendo que ser controlada, cada músculo, grupo muscular tendo que ser inibido, contraído, quando a gente vai estudar especificamente, né, dentro creio que na TO também, né, dentro da fisioterapia, cada reação para fazer a marcha, e quando a gente vê o modelo animal que eles usam para explicar, né, a gente vê o muito mais complexo é o nosso, né, porque tem muito mais o que coordenar, o que controlar. Isso é o problema lá do capítulo do livro do Campbell, né? Porque é muito questão medular, geração padrões de ritmo e tal, isso para nós não interessa tanto, né? Que é bacana, é um assunto extremamente interessante, mas tem pouca aplicação, né? Para quem está mexendo com um paciente medular e tal, tudo bem, mas para quem está mexendo com criança com paralisia cerebral e autismo, não é tão relevante, né? É verdade. Mais alguma questão?
Então tá, pessoal, a gente fica por aqui, agradeço a atenção de vocês, e a gente volta semana que vem, então, tá bom?